Vocês acharam aí o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Vamos começar lendo? Então ele diz assim, ó, 2,14, ele diz a seguinte mensagem. Aí eu pedi para abrir e não abri. 2,14 em diante ele diz assim, ó: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus de todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens estão embriagados como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ô meu irmão, olha que mensagem Pedro está dando aqui. Isso é lindo. E olha quanto ensino o livro de Atos tem para nós. Gente, isso é só questão do capítulo 2. Mas olha só, o milagre, ele pode atrair uma multidão, mas o milagre não toca os corações. O milagre, ele abre as portas para o Evangelho, mas o milagre não é o Evangelho. Percebam, não é porque é milagre que é Evangelho. O milagre, ele pode abrir as portas para que as pessoas que o milagre ocorreu na vida delas, elas possam ser transformadas pelo Evangelho. Então o milagre em si, ele não é o Evangelho, mas ele pode ser a porta de entrada para o Evangelho. E se você for tocado, se você for tiver um milagre em sua vida, esse milagre pode ser Deus te mostrando um caminho e dizendo: estou aqui e eu estou cuidando de você. Então o milagre não é o Evangelho, o milagre ele é o caminho. E olha só, o Evangelho de Cristo, por que eu digo isso? Porque o Evangelho de Cristo ele é radical. O Evangelho de Cristo ele é totalmente radical. Porque o Evangelho de Cristo ele produz mudança. Ele produz uma mudança no estilo de vida. O testemunho de Cristo em nossas vidas, ele se dá nos frutos que nós vamos mostrar, nos frutos que nós iremos produzir através de uma transformação de vida. Então, entenda que o Evangelho é radical demais para se limitar somente a milagres, ou para se limitar somente em atrair multidão. Tem muitos lugares onde tem muitos milagres, e eu disse isso domingo, onde Deus não se faz presente. Ah, mas tem milagre. Eu disse domingo, qualquer coisa você consulta e dá uma olhada no YouTube, que você vai ver que a Bíblia me garante que pode chover milagre. Mas se a palavra de Deus não está sendo anunciada, irmão, pula fora, porque isso aí é só mais um laço do inferno, que revela quem é o seu Deus. Então olha só, entenda, o livro de Atos que nós estamos estudando, nós passamos ali primeiro pela preparação dos discípulos. Os discípulos de Cristo foram preparados para a pregação do Evangelho. E isso ocorreu em que momento? Quando eles foram cheios do Espírito Santo. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram uma vida transformada. Agora, e com isso eu quero dizer para vocês, ninguém muda a vida de ninguém. É impossível eu mudar a sua vida ou o seu pensamento. É impossível. A única pessoa que realmente pode mudar a sua vida e fazer com que você entenda aquilo que eu estou dizendo é o próprio Espírito Santo. Eu não posso fazer isso. Por isso que é inaceitável quando alguém diz: isso é lavagem cerebral. De que maneira, irmão? Como que isso é lavagem cerebral?
Como é que eu mudo você? Eu não consigo mudar você. Quem muda você é o Espírito Santo. Por isso que eu quero que você entenda que a igreja não transforma ninguém. É o próprio Espírito Santo quem muda. E se alguém foi mudado, não foi mudado por pessoas, mas pelo próprio Espírito Santo. Ele é o responsável por todas essas mudanças. Amém, irmãos? E também nós vamos ver no livro de Atos hoje, que além de ser o Espírito Santo o motor que vai nos impulsionar a uma nova vida, nós vamos ver que somos totalmente responsáveis por todos os nossos atos. Somos totalmente responsáveis por todas as nossas ações. Amém? Então, isso vai fazer com que nós entendamos que precisamos andar retos e limpos diante de Deus. Porque seremos responsabilizados por cada ação que nós tomarmos. Então, isso faz com que a gente não viva uma vida qualquer, mas uma vida que glorifique ao Pai. Perceba, o texto que nós acabamos de ler é o sermão de Pedro. Pedro está iniciando um sermão dentro naquele período. Pedro está iniciando um sermão. E Pedro vai chamar as pessoas olha só como é a mensagem de Pedro. Amém, irmãos? E eu quero que você entenda algo em primeiro lugar, antes de eu prosseguir com minha linha de pensamento. O sermão de Pedro, em primeiro lugar, ele foi predito, ele foi falado para os judeus. O texto, em primeiro lugar, está sendo falado para um grupo de pessoas. Então você está dizendo que a Bíblia foi escrita para eles e não para nós? Não, irmão. Eu estou dizendo para você que, primeiro, o texto da Bíblia foi escrita para o povo que estava naquele local. O que desse texto vai ser para nós são os ensinos. Tudo isso aqui é um ensino para que a gente ande nos caminhos de Deus e no caminho reto do Senhor. Amém? Esse é o que Cristo deixou. Ele deixou escrito os seus ensinos para que a gente pudesse seguir. Então eu convido você que está em casa nos assistindo a ler a tua Bíblia, entender que foi escrita para um povo e que nós tiramos a aplicação desse texto para a nossa vida e aprendemos a viver uma vida que glorifique a Deus. É isso que nós fazemos. Então leia o texto. Foi escrito primeiro para eles e para nós os ensinos e uma vida reta diante de Deus a partir do texto das Escrituras. E é isso que nós devemos fazer. Amém? Porque olha só, esse versículo que nós lemos, ele vai interpretar o milagre de línguas. Ele vai dizer que o milagre das línguas faladas, e como eu disse na semana passada, essas línguas eram idiomáticas, eram idiomas que foram pregados, foram falados, e as pessoas que estavam ao redor, uma média de 120 pessoas, lógico que é mais, mas essa média ali do cenáculo onde eles estavam, e essas pessoas ouviram, em cada um em seu idioma. Então não existia ali uma língua estranha como a gente vê em alguns lugares. Barulho, não era barulho, era a língua falada no idioma de cada pessoa, porque eles entenderam. Okay? E aí Pedro está associando ao texto de Joel 2, do 28 ao 32, que é o mesmo que uma interpretação do que nós lemos aqui, no versículo 17 em diante, onde ele expõe aquilo que o profeta Joel já tinha dito. Então, o profeta Joel, eu vou ler o texto para vocês, 2, do 38, 28, ele diz assim, o Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol ficará escuro e a luz se tornará como sangue, antes que chegue o grande dia terrível do Senhor. Então, todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo.
Pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Então o que Pedro está fazendo aqui, olha só, o que Pedro está fazendo aqui é justamente interpretar e dizer assim, essas palavras já tinham sido ditas pelo profeta Joel. Percebam, é um texto apologético. Ao mesmo tempo de ser um texto que está evangelizando, ele está defendendo uma tese e apontando para os judeus um caminho, dizendo, olha, esse aqui é aquilo que Deus prometeu. E se Deus prometeu, ele está cumprindo através da morte e da ressurreição de Cristo. Porque Pedro está dizendo assim, olha, Jesus Cristo, ele foi aprovado por Deus. Jesus Cristo não é um homem reprovado, ele foi um homem aprovado. Jesus 100% homem, mas ele também foi 100% Deus. E isso mostra que, olha, Pedro está defendendo que ele era o Messias, o esperado. Amém? E ele está falando, ele não foi aprovado, ele foi aprovado por Deus. Jesus viveu de forma extraordinária, realizando milagres. Jesus realizava milagres de forma ordinária. O que é forma ordinária? Forma comum. Era comum Jesus realizar milagres. Amém? Era comum as coisas acontecerem através da presença de Jesus. Era comum. Esse era o homem esse era o Messias, ao qual o próprio Deus tinha dito através dos profetas que viria. E outra, a morte de Cristo, a morte de Cristo na cruz, ela não foi um acidente. A morte de Cristo, ela fazia parte do plano de Deus. Cristo aceitou isso. Cristo sabia que ele viria e ele morreria, mas Cristo aceitou, e ele sabia que Cristo iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Então o plano de Deus era: Cristo morre e ressuscita, para que pudéssemos ter a salvação. Irmão, Cristo, nós estamos adorando um Deus vivo. O Deus ao qual nós adoramos, ele está vivo. Ele não é um Deus morto. Ele está vivo, ele ressuscitou. Cristo venceu a morte, Cristo derrotou o pecado, Cristo desfez todas as obras do diabo, Cristo cumpriu a lei, e Cristo nos deu a redenção dos pecados. Cristo nos deu a salvação. Olha o que Cristo fez, irmão. Para que a gente viva uma vida qualquer, uma vida de qualquer maneira, você acha? Não, Cristo morreu para que tivéssemos vida. Cristo nos deu a vida. Precisamos devolver uma vida santa. Amém? Não dá para ser de outra forma. Eu não consigo pensar. Eu sirvo um Deus vivo, forte, poderoso. Não é um derrotado, não é um fracassado, não é um mito. Ele é real, porque ele está vivo. E eu sei que ele pode todas as coisas. Assim como ele fez, ele continuará fazendo todas as coisas. Amém, irmãos? Esse é o Deus ao qual nós servimos. E falar da ação do Espírito Santo é mostrar para a igreja a continuidade do plano redentivo. O plano redentivo precisava continuar, e continuar de que maneira? Cristo veio, se foi, e ele precisava ir para o Espírito Santo habitar e continuar a sua obra através desse processo. Um processo de redenção de uma raça humana, de todo aquele que se entregar a Cristo. Amém, irmãos? Por isso que nós devemos viver uma vida de gratidão. Gratidão diária. Sabe por quê? Porque Cristo morreu em nosso lugar. Era para a gente estar morto. Pecadores que não perdidos. E Cristo, o plano de Deus, Cristo mora em nosso lugar, para que pudesse, no nome de Jesus, a glória de Deus ser exaltada. Os propósitos de Deus todos irão se cumprir. Irmão, nem eu, nem você, nem ninguém pode impedir os planos de Deus. O mundo está de cabeça para baixo. Deus vai cumprir o seu propósito de qualquer forma. Nada e nem ninguém pode impedir. Desculpa. Nada e nem ninguém pode impedir. Amém, irmão? Perceba, lá no versículo 17 ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão. Vossos velhos
Amém? Isso que ele está dizendo, presta atenção porque isso é muito sério. O que ele está dizendo aqui para nós é o início dos últimos dias. Os últimos dias, eles não são futuros, não é algo que ainda vai chegar, é algo que já teve início, é algo que já foi inaugurado em Pentecostes. Aqui no Pentecostes, que nós lemos anteriormente, o reino de Deus ele já começou. Ele não vai ser iniciado. Os dias futuros, ou seja, aquilo que ainda vai acontecer, aquilo que já foi predito, isso vai acontecer e já teve um início. Amém? Isso já teve um início. Sabe, os últimos dias, eles não são algo distante, são algo que já está acontecendo. Porque se você ler tua Bíblia, abrir tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 10, você vai ler o seguinte: tudo isso que aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. O que aconteceu com os nossos antepassados serviu de exemplo para os outros. E aquelas coisas que foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Tudo isso que aconteceu serviu e serve de aviso para nós, pois estamos vivendo o fim dos tempos. 1 Coríntios 10, 11. Pois ele vai dizer assim lá em 2 Timóteo: lembre-se disso, nos últimos dias haverão tempos difíceis. Irmãos, desde a vinda de Cristo, desde a morte de Cristo, nós estamos já enfrentando dias difíceis. Não existe facilidade mais, existem dias difíceis. Ele vai continuar dizendo: mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e por meio dele Deus criou o universo. Aonde está escrito isso? Em Hebreus 1:2. Tiago 5, ele diz: o seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra você, e com fogo comerá o corpo de vocês. Nos últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas. O dinheiro do servo de Deus tem propósito. O dinheiro que Deus dá ao seu povo tem um propósito. Leia a parábola dos talentos. Existe um propósito nesse dinheiro. Não estou dizendo aqui, nós não somos adeptos da teologia da pobreza, mas o dinheiro que Deus nos dá não serve só para nós, ele serve para que a gente abençoe a vida de pessoas. Nós vamos abençoar pessoas. Você que recebe o dinheiro, Deus permite, Deus te dá a condição financeira, e você está achando que o seu dinheiro é só para você? Você está achando que juntar tesouros na terra, onde o ferrugem vai te dar alguma coisa, isso vai servir de testemunho contra você? Porque Deus vai falar: eu te dei e você não cuidou dos pequeninos de Deus, você não cuidou daquilo que devia ter cuidado. E ali lá em 2 Pedro ele vai dizer assim: primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês. Irmãos, desde a morte de Cristo até hoje, os homens zombam de nós. Mas essa zombaria ela já está acontecendo, ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. Tudo isso que foi predito, ele disse que aconteceria, já teve início. E o início de todas essas coisas, Pedro já está alentando aqui, olha, Pentecostes já aconteceu. Já estava predito que essas coisas aconteceriam. E aqui nós vemos Paulo e Pedro, em alguns versículos alternados, nos garantindo, nos afirmando: já aconteceu, já começou, não vai acontecer, já começou. É por isso que a linha que eu sigo é uma linha que me diz que quando a gente fala da segunda vinda de Cristo, é um evento único. Isso não vai acontecer como dizem alguns. Primeiro a igreja é arrebatada, eu não consigo acreditar, ok? Essa é a minha linha de pensamento. Eu entendo que quando Cristo vier, vai ser de uma única forma, e vai ser de uma única maneira. Não existe um arrebatamento secreto, vai ser visível, todo olho verá e toda língua confessará que Ele é Deus, todo olho verá. É um evento único, não existe dois eventos aqui, amém, irmãos? A segunda vinda de Cristo e o arrebatamento para nós é uma só coisa, vai acontecer de uma única vez. A ressurreição dos mortos, ela vai acontecer, sim, mas quando eles tiverem a ressurreição, irmão, entenda uma coisa:
ali já vai ser com julgamento. Alguns estarão com Cristo, glorificando o nome de Deus, e outros já estarão condenados. O julgamento, ele é imediato. Não existe um julgamento, não, ele é imediato. Amém? Mas e o anticristo? Quantos anticristos já apareceram na história? Muitos, sabe? Muitos anticristos, mas nós acreditamos que vai existir o último, o derradeiro, aquele que virá ser o anticristo. Amém? Escatológico. Esse anticristo escatológico que nós falamos, ele vai surgir no período da grande tribulação. O que você quer dizer com isso? Que nós iremos passar pela grande tribulação, você querendo ou não. Eu creio que passaremos pela grande tribulação. O anticristo, o derradeiro, o anticristo escatológico, ele surge a partir desse momento, e a partir desse momento eu acredito que a igreja passará sim por um período de tribulação. Mas eu creio também que, permanecendo firmes, receberemos a coroa da vida, como diz lá em Apocalipse. Amém, irmãos? Dizemos ali que o julgamento, o juízo final vai ser para todas as pessoas e de uma única vez. Eu creio, irmão, que o Israel de Deus não é o povo de Israel, mas é a igreja de Cristo como um todo, em todas as partes do mundo. É um único povo, o povo de Deus. Esse é o Israel de Cristo. Eu não consigo acreditar que o povo de Israel hoje, ele tem diferença de nós, muito pelo contrário. Aquele que não aceitar Cristo, escolheu o seu caminho. Aquele que escolheu andar com Cristo, foi tocado pelo Espírito Santo e começa ali a caminhar com Cristo, esse faz parte do Israel de Deus. Esse é o povo de Deus. Amém, irmãos? Eu creio no milênio, mas eu creio que o milênio, esse milênio para nós já começou. Não vão passar 1000 anos ainda. Não, já está acontecendo. Amém, irmãos? É onde Cristo vai reinar sobre a terra ali com o seu povo. Amém? Isso começou quando? Para nós já começou com a primeira vinda de Cristo. Amém, irmãos? Começou com a primeira vinda de Cristo. E quando ele fala em 1000 anos, nós entendemos que é um período longo de tempo. Amém? Não é um tempo específico. Amém? Então, eu creio que os últimos dias, ele já tinha sido predito, já tinha sido anunciado no Antigo Testamento, através ali das palavras dos profetas, de que o Messias, de que Cristo viria, e Cristo tem uma missão salvífica, de salvação, através da sua morte e sua ressurreição, e isso aconteceu. Percebam, isso já aconteceu. E agora temos a obra do Espírito Santo, que é aquele que vai edificar a igreja. Esse é o momento chave da história para nós. O Espírito Santo vai edificar a sua igreja. E isso vai acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Isso vai acontecer, eu creio que isso já está em curso, isso já está acontecendo. Amém? No versículo 22 nós lemos assim: varões israelitas, entendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o povo de Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por meio da mão de iníquos. Amém? Olha só, já estava sendo predito, já tinha sido anunciado. Quando eu digo, irmão, ninguém pega Deus de surpresa, sabe? Isso é um mito. E aí, Pedro, nesse momento, ele está usando as palavras, podemos dizer, de Davi, ali no Salmo 16, ele diz o seguinte: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alargar-se, pois, o meu coração e o meu espírito exultar, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuantes. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que Davi apresenta Cristo como o Messias. E isso,
para a época, ela é uma explosão, irmão, na cabeça desses judeus. Eles tiveram ali, é como se fosse uma dinamite sendo explodida. A vida dessas pessoas ali foi transformada. Eu creio que nesse momento houve um fervor gigantesco, porque as palavras de Pedro, elas atravessaram o coração. Percebam que ele disse: varões, a andar, atendei essas palavras. Jesus o Nazareno, ele está dizendo, esse Jesus é o Nazareno, ele foi aprovado por Deus. Aí ele diz no 23, sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro começou dando para eles, dizendo, essas palavras, elas estão em concordância com a do profeta Joel. Aí Pedro já introduz dizendo assim, vocês o mataram. Pedro dá primeiro a má notícia para o povo. Irmão, entenda, antes de darmos a boa notícia, as boas novas de Cristo, precisamos dar a má notícia. Quando Pedro deu a má notícia em primeiro lugar, o povo teve uma explosão. Imagina como foi a reação dessas pessoas. E entender que aquele Cristo que eles mesmos tinham crucificado era o Messias prometido por Deus. E aquilo ali abalou essas pessoas. Por isso que daqui a pouco, quando nós vamos ler o versículo 38, você vai entender que depois de dar a má notícia, Pedro deu a boa notícia. Então, Pedro começa dizendo para eles, cara, o sol pode escurecer, a lua pode ficar cheia de sangue. Gente, de verdade, Pedro está dizendo para eles assim, posso ser verdade real para vocês? Essa profecia de Deus, ela vai se cumprir. E tem um tempo para que as coisas venham a acontecer. As coisas não vão deixar de acontecer. O sol vai ficar escuro e a lua vai ficar ensanguentada. Mas as promessas de Deus vão se cumprir. No tempo determinado, as promessas de Deus vão se cumprir. E todo aquele que se invocar o nome do Senhor, gente, não é só falar, ai Jesus, não, é se arrepender dos seus pecados, é ter uma vida transformada, é clamar a Deus por perdão e por misericórdia. Falar, Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Eu sei que eu não tenho valor algum, mas Deus perdoa as minhas falhas e os meus pecados, e ter uma vida transformada. Aí sim, porque o clamar a Deus, muita gente, mas então quer dizer que se eu clamar a Deus, viver a vida do jeito que eu quiser, mas no momento eu clamar a Deus, irmão, é o seguinte, não tem viver a vida do jeito que quiser. Você quer viver a vida da sua forma, então você já está longe de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59, que separa o homem de Deus é o pecado, então você já está afastado de Deus. Mas se você reconhecer que Ele é Deus misericordioso, se arrepender dos seus pecados e ter uma vida transformada, o próprio Cristo, Ele diz, você será salvo. Amém, irmãos? É isso. E olha que coisa muito... E olha que coisa, algo que tem aqui que deixa a nossa cabeça polvorosa. O que Pedro está dizendo para eles é o seguinte: Deus é soberano. Porque Deus tinha uma presciência de que as coisas iriam acontecer. Ninguém pega a Deus de surpresa. Aí Pedro também está dizendo para eles assim, Deus é soberano, mas todos nós seremos responsabilizados diante de Deus pelos nossos atos. Ou seja, todos nós seremos responsabilizados diante de Deus pelos nossos atos. É isso que ele está falando. Está dizendo para eles assim, vocês crucificaram a Cristo. Vocês crucificaram o Messias, vocês serão responsabilizados pela sua ação. Mas Deus sabia que isso ia acontecer, sim, mas nós vamos ser responsabilizados por tudo que nós fazemos. Não tem como fugir. A plantação ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então não tem como fugir. Nós vamos ser responsabilizados, sabe? É algo que nós não conseguimos compreender. Como Deus é soberano, sabe de todas as coisas, ninguém vai achar uma explicação para isso. Ninguém consegue entender. A gente acha especialista para tudo. Mas para, irmão, a palavra de Deus ela é nosso guia. Deus é soberano, mas vamos ser responsabilizados pelas nossas ações. E isso é algo que nós não conseguimos entender. Como pode Deus ser soberano e eu ter liberdade de fazer as coisas? Não sei.
Não sei como encaixar essa equação, mas se ela está aqui, ela funciona da forma que Deus determinou e ponto. É assim que a coisa vai caminhar. Eu posso não compreendê-la, mas Deus é soberano. Mas eu vou ser responsabilizado por cada ação que eu tomar. Deus me põe dois caminhos. E se eu estou fazendo uma escolha, eu não posso reclamar do resultado dessa escolha de forma nenhuma. E aí Pedro lá depois vai dizer que irmão, até o mal foi usado por Deus. Deus permitiu para que o propósito fosse cumprido. Ai, mas irmão, se você está no leite, eu te convido a parar de beber leite e começar a buscar um alimento sólido. Entender a palavra de Deus é entender que os planos de Deus não se frustram. Mesmo o mal ocorrendo, e muitas vezes o mal está ali ocorrendo, nós entendemos que o mal está ocorrendo porque o coração humano é inclinado para o mal. E o mal não é uma criação de Deus, mas o mal, ele existe. Deus transforma a maldição em bênção, ou seja, Deus usou o mal para que os planos e os seus propósitos pudessem ser cumpridos. E ali nós vamos ver no versículo 25 ele dizendo assim, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque esta é a minha alma, está à minha direita, para que eu não seja abalado. Então ele está dizendo que a ressurreição não é a ressurreição de Davi, ele está dizendo a ressurreição já era de Cristo. Ao mesmo tempo que Davi era o rei, podemos dizer que Davi também era um profeta, porque ele já estava ali dizendo que Cristo viria, ele já estava apontando para Cristo. E ao mesmo tempo está dizendo assim, Davi dizendo, eu sei que Deus não vai me abandonar. Eu sei que Deus não vai me abandonar. Eu sei que Deus não vai me abandonar. Eu estou com Ele e eu vou caminhar com Ele até o último dia da minha vida. Mas eu vou morrer e o Cristo vai ressuscitar. É disso que Davi estava falando, porque Jesus é o único que venceu a morte. E Jesus é o descendente de Davi. É só você ler a genealogia, está lá, está claro. Jesus é descendente de Davi, aquele que o profeta já havia dito. Então era dele que Davi está falando lá no Salmo 16. Amém, irmãos? Então, nós estamos dizendo que Davi, além de rei, ele foi capaz de prever que Cristo ressuscitaria dos mortos. Você consegue compreender? Não, né? Mas foi o que aconteceu. Então, as coisas de Deus, percebam, elas já estavam sendo preditas e apontando que ela iria acontecer. O que Pedro está fazendo e falando para mim e para você, olha para trás. Olha para trás, olha para a tua história, olha para a tua caminhada, olha para o teu caminho, olha para trás. Olha o que Deus já fez. Irmão, se você conhecer a Deus e o seu poder, você jamais o abandona. Mas para conhecer a Deus e o seu poder, você primeiro tem que olhar para trás. É você ver o caminho que já existiu atrás de você. Somos hoje um povo, nós somos uma geração que não conhece o seu passado, que nem sabe de onde veio e para onde está indo. Precisamos voltar para as Escrituras e olhar o passado, olhar quem é Deus e o que Ele já fez, para somente depois eu olhar para frente. Porque ao olhar para frente, eu vou ver o que Deus está fazendo e o que Ele prometeu. E aí sim, eu vou continuar avançando sem temer. O Salmo 132 é a amostra de tudo isso, onde ele diz: lembra-te, Senhor, a favor de Davi de todas as suas provações, de como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono. Ou seja, perceba, é só você ler o Salmo 132 na sua casa, você vai ver que o Salmo 132 aponta para as promessas que Deus deu para Davi, e as promessas que Deus deu para Davi, irmão, nós tomamos essa promessa, porque é uma promessa que ela vem para nós. Irmão, nenhum de nós está desprotegido. Puxa, irmão, nós fazemos cada escolha, cada burrada a gente faz na nossa vida, sabe? E dessas burradas, irmão, muitas vezes tentando acertar, mas tentando pelo caminho errado. Só que o mais é saber que Deus
mesmo sabendo de tudo isso, Deus não nos abandona, Ele nos socorre, mesmo Ele não tendo obrigação de nos socorrer, Ele cuida de nós. Esse é o Deus, irmão, ao qual nós servimos. Esse é o Deus ao qual nós anunciamos. Amém? Então, o relacionamento de Deus é ali no versículo 2, olha só, versículo 33, ele diz assim, olha: exaltai, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvides. Aqui nós estamos vendo uma perfeita relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Irmão, é outra coisa que nós não compreendemos. Porém, Deus é trino, Deus Pai. Deus teve um tempo, Ele é o governador do mundo. Mas percebam, no começo era o próprio Deus. Depois, ali no Novo Testamento, quem vem através? Agora não é mais o próprio Deus. É o próprio Deus, mas encarnado, Deus homem, o Jesus. Ele vem, então, o tempo de Deus, o tempo de Jesus. Só que Jesus, irmão, precisava partir para que o Espírito Santo pudesse chegar. E aí entra a ação do Espírito Santo. E é a ação do Espírito Santo que vai transformar a igreja. É a ação do Espírito Santo que purifica a igreja. É o próprio Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Por isso que eu digo e afirmo, nós nunca vamos mudar ninguém. As pessoas estão dizendo, vamos fechar a igreja, para isso, para aquilo. Porque, irmão, fecha. Quem vai fazer as coisas é o Espírito Santo. Se eu não for através de palavras, vai ser através de atitudes. O Espírito Santo está encarregado nesse momento de edificar e de purificar a sua igreja até a segunda vinda de Cristo. Ele predisse que aconteceria, e isso vai acontecer. Amém, irmãos? Por isso que ele está falando lá no 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse ao Senhor, o meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ele está apontando para Davi. Davi é para Jesus, desculpa. Davi era um homem como nós. Davi morreu e foi sepultado. Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu. Ele já estava apontando. E aí, a partir desse momento, nós temos o versículo chave para caminharmos, para encerrar, que é o versículo 38, aonde Pedro encerra esse sermão. Percebe? Pedro seguiu uma lógica. Mostrou para eles que Jesus era o Messias, apontou para eles que Deus é soberano, mas eles serão responsabilizados por todas as suas ações. E agora Pedro diz, agora que eles foram bombardeados e ficaram, o que faremos? Pedro dá boa notícia para eles. Pedro diz, arrependa-se dos seus pecados. Esse arrependimento, arrependa-se e seja batizado em nome de Jesus. Essa fé genuína, ela envolve o arrependimento. Por isso que é impossível você dizer que é salvo, você dizer que é um cristão e viver uma vida totalmente errada, você viver uma vida ainda na velha natureza, com as paixões da carne, achando que dizendo é coisa do diabo, não é coisa sua, porque você não nasceu de novo, você não se converteu, você ainda é um falso cristão. Quando você se torna um cristão genuíno, você luta contra a sua própria carne, você não quer mais aquela natureza. O Espírito Santo, você vai lutar. O Espírito Santo te capacita a ter a vitória, nascendo de novo. Se arrependa dos seus pecados, foi o que Pedro disse para esse povo. E quando Pedro dá essa palavra de Deus, os ouvidos desse povo, ele está dizendo para eles, para os judeus e para os gentios, é para todos que se arrependerem. Por isso que eu creio que Israel de Deus é um povo que vai ser de todas as nações. O Israel de Deus é o povo de Deus que está espalhado por todo o mundo. E aí Pedro está anunciando, quem se arrepender, quem buscar a Deus de coração, lutar contra o seu pecado, esse é o salvo de Deus. Amém, irmão? Nós não conseguimos. É o próprio Deus que vem na nossa busca e transforma a nossa vida. Então eu convido você, arrependa-se do seu pecado. Porque nesse momento que Pedro anunciou, já houve ali mais de 3.000 convertidos no Pentecostes, que se juntou ali no grupo dos 120 iniciais. Mas Pedro deu a boa notícia, dizendo para eles, arrependa-se dos seus pecados, mude a tua vida,
Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Lute contra a sua natureza humana pecaminosa, porque o próprio Espírito Santo vai te ajudar a vencer nesse caminho. Nós estamos nesse mundo para ser testemunhas de Cristo, para evangelizar a nação através da nossa vida. Não é só através das nossas palavras. E se me impedirem de falar, se te impedirem de falar, como é que você anuncia Cristo? Será que a tua vida aponta para Cristo? Ou será que a tua vida já nega Cristo? Mesmo você andando com a Bíblia embaixo do braço. Será que você está andando com a Bíblia embaixo do braço, mas você ainda não nasceu de novo? Irmão, eu te convido a viver uma vida na presença de Deus. A olhar para Cristo, olhar as suas promessas e entender que Cristo vai voltar. E que aquele que se arrepender vai ser salvo. Aquele que não se arrepender vai poder exclamar, como eu disse no domingo, mas Senhor, no teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Jesus vai falar para eles: eu não te conheço. Jesus não tem parte com aqueles que vivem no erro e no pecado. Então se arrependa, volte para Jesus, caminhe com Cristo, porque caminhando com Cristo, a tua vida vai ser transformada em nome de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Essa é a boa notícia, para que você possa ter a salvação, em nome de Jesus. Deus abençoe, e eu te convido, venha nos fazer uma visita, venha orar com a gente, venha aprender a palavra de Deus, mas não só aprender, venha praticá-la em nome de Jesus. Deus abençoe.